demolido. E por último, mas não menos, ele sem querer não descarregou, mas sim ele desligou e eu acabei perdendo aquela captura, então eu fiz outra captura. Eu vou postar as duas, viu? Vai ser parte 2 de Tales Vias e parte 1 e parte 2, viu? Então a gente já vai começando aqui. Então, foi 47 anos que passou, eu fiz as contas aqui, 47 anos. Importante, 1837 a 1905, o período em que Julian viveu. Todas essas informações são relevantes, mas não agora. Continuando, após explorar bem o local, White aproveita a calmaria e tenta ir embora. Chegando perto da porta, ele até consegue ouvir vozes e uma música, como se o shopping estivesse na ativa neste exato momento. Mas ao abrir, Tá bom. o local está muito mais acabado do que antes. Aqui parece estar representando o período em que o shopping foi abandonado. White anda pelo local bastante receoso, de forma cautelosa. Tudo isso, Então, tipo assim, aquele outro lugar simplesmente era um shopping reservado para a empresa. Então, provavelmente, esse daqui é um shopping verdadeiro que foi abandonado em 1800. isso para não chamar a atenção do gigante. White começa a fugir dessa criatura, que parecia só estar esperando o momento perfeito para agir. Ele sobe a escada rolante novamente e sobe mais um lance de escadas que dá acesso para o telhado. Mas é aquilo, graças a Deus o gigante não consegue subir escadas rolantes. Então é só White ficar aqui protegido. Por que a música tá parando? Não é possível. Você pode estar brincando comigo. Aí essa parte aí, ele consegue despistar os gigantes e acaba. What do you want? O que você quer? Ele não responde, cara. Por um segundo, White estava encurralado. Mas, por sorte, e por muita sorte mesmo, ele encontra a saída. Ele está no telhado do shopping. E qualquer passo em falso pode custar a sua vida. Aí tem a parte aí que ele cai e a outra que ele sobrevive. E é assim que esse episódio acaba. Assim como a vida do White também acabou, certo? Certo. Não tem aquele... Agora eu vou deixar o resto do episódio com vocês. E aí também... Deixa eu ver aqui. Tô perto, cheguei assim. Isso é difícil, viu? Fazer sem a... Deixa aí. Cadê? 32 minutos e 29 segundos. 22 minutos e 39 segundos.
vídeo começa com uma porta. Essa porta tá aberta dando caminho a uma escadaria. Só que do nada, a cena é cortada para um pequeno congresso do que parece ser a apresentação daquele novo projeto que vimos no episódio anterior. Só que da mesma forma que esse clipe veio, ele também foi. Então a cena é cortada novamente e vemos White deitado no chão, aparentemente morto. Desculpa com barulheira. O gigante parece ter dado uma segunda chance para White. Estamos de volta nos últimos momentos do homem. Só que dessa vez, ele sabe exatamente o que fazer. Com isso, o rapaz vai até a porta e consegue atravessá-la sem muita dificuldade. Ao olhar para trás, percebemos que o gigante sumiu, deixando de lado o seu carrinho, junto com os 2 laços vermelhos. Passando a clara mensagem de que, na verdade, ele não necessariamente precisava desse carrinho. Ou talvez ele precisasse, só que agora ele tá libertado. Mas, sinceramente, White tá pouco se importando com isso tudo. Ele só quer fugir daqui o mais rápido que ele conseguir. White está livre. O rapaz anda pela floresta, cansado, mas completamente aliviado. A cena corta de novo e nos é mostrado alguns textos que dizem o seguinte: os humanos anatomicamente modernos existem há aproximadamente 300 mil anos. A história registrada corresponde a aproximadamente 1,6% desse tempo. Após isso, o vídeo continua nos mostrando White entrando em seu carro e depois de processar um pouco o que diabos aconteceu, White finalmente vai embora. É o Brasil. O Brasil 77. É muito fiel desses caras. Aqui tem a solução. Tá externando. White finalmente vai embora. Esse barulho é familiar pra você? E é desse jeito que essa série acaba. E eu tenho que dizer que história incrível. Mas para nós entendermos ela melhor, vamos de teorias. Durante toda essa história, uma coisa sempre esteve presente: Julian Reverchon. Julian foi o homem que iniciou essa série. Pois sim, este cara preto e branco é ele. Nesse primeiro episódio vemos Reverchon se ajoelhando e pegando uma flor. Só que bem na frente dele temos 2 outras que estão também sem cor. Essas flores, minha gente, representam 2 vítimas: o próprio Julian e o White. Exatamente. Eu arrisco a dizer que a primeira parte do episódio 1 se passa ao mesmo tempo que a morte do White. Não à toa, quando o garoto infelizmente foi dessa para melhor, ele também foi para essa floresta e ficou preto e branco, além de ter sido constantemente observado pelo próprio Julian. Na minha humilde opinião, tudo isso que aconteceu foi apenas uma armadilha do espírito de Reverchon para White. Ele precisava de um corpo para ser livre.
livre, e o youtuber cumpriu muito bem o seu papel. Mas Boric, e o episódio final, de onde ele sai vivo de carro? É aí que tá, meu amigo. Quem disse que aquele lá era o White? No final do episódio conseguimos ouvir um som de rodinhas, não o som do motor. Todo esse último episódio serviu única e exclusivamente como dispersão. Não à toa, esse é o nome oficial do episódio. Julian só quis usar o White como isca, e foi exatamente isso que ele fez. Desde o início o gigante estava perseguindo o youtuber, sempre deixando aquele laço à mostra. Essa era a única coisa que prendia ele nesse plano ainda. Só que foi no momento em que o Julian se livrou desses laços que ele pôde finalmente ser livre. O shopping em que estávamos presos juntos com White também era a prisão de Julian, um lugar fora do tempo, preservado debaixo da terra, onde o passado e o abandono, o esquecimento coexistem. Foi ali que Julian manteve esse ciclo funcionando, usando o White como peça principal, repetindo os eventos até conseguir o resultado que ele queria. E foi exatamente isso que ele conseguiu. Enfim, minha gente, no mais, essa é a minha teoria, que eu me inspirei bastante na teoria do Ip também, beleza? Então deixa nos créditos. E tem mais um detalhe, essa obra é meio que muito subjetiva, muito não explicada, vamos dizer assim. Então eu posso estar falando um monte de besteira, porque nada disso aqui é comprovado. Novamente, é só uma teoria, mas é por isso que eu peço para você comentar a sua. Nenhuma teoria tá certa e nenhuma teoria tá errada. Então vamos discutir e entrar num consenso a gente mesmo, beleza? E, enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado, mas enfim, eu vejo vocês numa próxima. Eu também ri muito por ver você foi para um date comigo. Me segue no Instagram se puder e beijão. Aí termina. Muito obrigado por assistir até aqui. Ver vídeo toda quarta. Menos quando eu voltar às aulas, porque eu posso pegar o celular. Quando voltar aos períodos das aulas, vai ter vídeo toda sexta de noite. Se der pra fazer. Não, né, Miguel? Menino, se calado. Deixa que não liga. E tchau. No período das férias, eu volto com vídeo toda quarta e quando voltar as aulas, vídeo toda sexta de noite. Tchau. Deixa o like e se inscreve pra bater 100 inscritos.